Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás e fiz mestrado e doutorado em Física pela Unicamp e tenho pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. E a teoria econômica quântica, esse gráfico aqui é o fruto desse pós-doutorado em Economia na FEA-USP, né? A teoria econômica quântica revelou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aqui, que ela prova que o problema da economia não é inflação alta, mas sim desinflação alta. Desinflação alta, que equivale a uma inflação baixa. Esse gráfico aqui é o gráfico da ação humana em relação à economia, porque a ação humana é uma ação real em relação à economia. Isso mesmo, toda atuação em relação à economia, esse gráfico aqui, sabia? Bom, então digita aqui uma série, digita Leverson Costa aqui no YouTube, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essa explicação da economia, da teoria econômica quântica. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo aqui é provar para vocês que não existe taxa de juros real. Não existe essa taxa de juro real, né? Então eu vou provar aqui para vocês, quando você olha essa equação de Fischer, você cruza essa equação de Fischer, é como que ela está em desacordo com o gráfico da teoria econômica quântica, que determina a taxa de juro real a partir da ação humana. Porque essa ação humana em relação à economia gera inflação, e essa inflação, essa equação, ela dá corretamente o valor da taxa Selic. E aí você vai ver que a inflação tem uma relação inversa com a taxa Selic. O que a gente está vendo nessa equação aqui de Fischer é uma outra coisa. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma relação de proporção e não uma relação inversa, só para você ver. Então vamos aqui, ó, passar aqui para frente, pessoal. Então veja, esse gráfico é o gráfico da teoria econômica quântica. Por quê? Porque quântica, esse gráfico aqui é energia de ponto zero, flutuação quântica, que é aquela que é essa equação aqui, ó, que essa é a mesma equação, e é quântica por isso, porque também esse gráfico, essa função aqui, ela é a intensidade da luz laser. Sabia que a intensidade de uma luz laser, que é um fenômeno quântico, é isso aqui, ó. É dado por essa equação aqui, 1 sobre x ao quadrado, sabia? Isso daí mesmo. Bom, mas também esse gráfico é o quê? O gráfico da força gravitacional e da força elétrica. Por quê? Porque a lei mais fundamental da economia é a lei da oferta e demanda, que é uma interação de repulsão econômica ou de atração econômica. Portanto, quais são as equações do movimento que descrevem atração e repulsão? A função 1 sobre x ao quadrado, que é a força gravitacional ou força elétrica. Essa função 1 sobre x ao quadrado também é uma série infinita convergente, do tipo função zeta de Riemann para s igual a 2, ou também o problema de Euler da Basileia, onde essa função 1 sobre x ao quadrado, que é uma série infinita convergente, ela converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Correto? Bom, mas também a teoria econômica quântica prova que a economia, na verdade, é uma ciência empírica. Ela é empirismo mesmo, porque essa ação humana em relação à economia, ela é uma ação exata. Então esse gráfico da força gravitacional e da força elétrica, ele é um gráfico, ele é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que só depende do ponto inicial e do ponto final. Para eu sair do ponto inicial e para o ponto final, independe do tipo da trajetória que eu traço. O que importa é o ponto inicial e o ponto final. Quem é o ponto inicial? A sua casa. Quem é o ponto final? O supermercado. E, portanto, esse gráfico aqui, se você olhar aqui no centro dele, aqui, ó, no centro dele, você tem o quê? Proporção de Galileu, corpo em queda livre. Isso aqui, ó, no centro dele tem proporção de Galileu, corpo em queda livre. Aonde aparece? Aparece aqui em x ao quadrado, na função x ao quadrado. Certo? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, só que 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, só que 9 é 1 mais 3 mais 5. Isso é proporção de Galileu, isso é isso aqui, ó. Empirismo, ou isso aqui. Então, esse sinal aqui
De cima para baixo é isso aqui, o movimento desacelerado. De baixo para cima é o movimento acelerado. Isso é empirismo. Então, e ela prova com exatidão os efeitos da economia. Certo? Só para você ter uma ideia. Então, só para fazer essa introdução para vocês, que eu quero ir lá direto no assunto. Então, veja. Melhor dizendo, e outra coisa. Vamos analisar essa equação primeiramente, para a gente cruzar essa equação com essa equação de Fischer, tá bom? Então veja, o que é o x? O x é a inflação. Então, lá na matemática, não é o valor de x que determina o valor de y? Justamente, ó, o valor de x que determina a taxa Selic. Então, o que faz o Banco Central alterar a taxa Selic é o quê? O valor de x, a inflação, ou seja, a ação humana em relação à economia. Que é esse gráfico aqui, ó, ação humana, concreto, uma ação real. O mais interessante, olha que coisa interessante. O que é x ao quadrado? X ao quadrado é uma área quadrada, certo? Bom, o que o Brasil é? O Brasil é uma área. A França é uma área, é um território que tem uma certa área. O Brasil é um território que tem uma certa área. A França é um território que tem uma certa área. Os Estados Unidos são um território que tem uma certa área. A Rússia é um território que tem uma certa área. E esse povo dentro dessa área que determina essa inflação que gera uma taxa de juros, certo? Que gera essa inflação que determina uma taxa de juros, melhor dizendo. Então é justamente isso daqui. Então você vai olhar para x ao quadrado como você está olhando para a área do território brasileiro. Qual o tamanho da área do território brasileiro? Para você ter uma ideia, o poder que é isso aqui. Então tem que saber ler esse gráfico. Então vamos lá direto aqui. Então, o que é a taxa Selic? Vamos analisar o conceito. A taxa Selic é uma taxa de juro real? A Selic é a taxa básica de juros, mas ela não é uma taxa de juro real. Então a taxa Selic ela serve como parâmetro para os juros nominais praticados no mercado, sendo uma referência para os títulos de renda fixa. À toa que bem aqui, ó, nesse ponto é renda fixa, aqui é renda variável, aqui nesse ponto aqui. Então veja, então, o que é o juro nominal? Vamos trabalhar o conceito. Olha aqui, a taxa de juro nominal é a taxa de juros anunciadas em contratos de empréstimos ou investimentos sem considerar a inflação. Espera aí, mas é a inflação que determina a taxa de juro. É a inflação que determina a taxa de juro. Então, como que você tem um juro nominal e você não leva em consideração a inflação? É meio estranho. Ó, a taxa de juro nominal ela é anunciada em contratos, investimentos, sem considerar a inflação. Mas que eles falam, quem determina as taxas de juros nominais é a taxa Selic, não é isso? A taxa Selic que é um parâmetro para praticar o juro nominal, mas quem determina a taxa Selic é a inflação. É o valor de X que determina Y. Mas eles falam que no juro nominal, que é a taxa de juros anunciada em contratos de empréstimo ou investimentos, eles não consideram a inflação. Mas quando você vai lá fazer um empréstimo ou fazer um investimento, você tem o quê? Uma ação humana desse tipo aqui. Uma ação humana desse tipo. Ok, vamos lá. Agora, o que é taxa de juro real? Então você vê que existe uma incompatibilidade conceitual aí. Taxa de juro real é a taxa de juro que leva em conta a inflação. E peraí, o juro nominal ele é baseado na taxa Selic. Bom, mas a taxa de juro real leva em consideração a inflação. Então está tendo uma confusão aí. Porque, na verdade, sempre é a inflação que determina qualquer taxa de juro. Por quê? O que é inflação? É a ação humana em relação à economia. Inflação é a ação humana em relação à economia. Então, ela sempre está determinando qualquer taxa de juro. Então, quando ele fala que taxa de juro real leva em conta a inflação, significa que
na minha concepção, a taxa Selic é a própria taxa de juro real. Ela é a própria taxa de juro real. Novamente, na minha concepção, a taxa Selic é a própria taxa de juro real. Porque a taxa de juro real está levando em consideração a inflação, mostrando o verdadeiro ganho ou perda de poder de compra do dinheiro investido. Então é justamente isso, porque a taxa Selic, que no final das contas, é ela que está calibrando o poder de compra do dinheiro. Então, na minha concepção, a taxa Selic é a própria taxa de juro real. Portanto, não existe taxa de juro real. Certo? Na minha concepção. Então, isso para mim está muito claro. Porque em qualquer situação, mesmo a taxa de juro nominal, que tem a ver com contratos de empréstimo ou investimentos, isso é uma ação humana. Em relação, vou lá pedir um empréstimo no banco, é uma ação que eu estou tendo em relação à economia. Mas como eles falam, a taxa Selic determinou a taxa nominal. Certo? Só que, beleza, correto. Agora vamos analisar essa equação de Fischer. Vamos analisar a equação de Fischer. Vamos analisar a equação de Fischer. Vou pegar aqui. Ó. Então, a ação humana em relação à economia já determina o juro real. Por quê? Porque a ação humana, ela é uma ação real. Então, ela determina a taxa de juro. É o valor de X que determina Y. Mas olha essa equação de Fischer. Então, o que você está vendo nessa equação de Fischer é uma relação de proporção entre inflação e o juro real e o juro nominal. Mas se você analisar aqui, ó, o que você pode olhar que essa inflação ela tem uma relação de produto com o juro real, certo? Esse I está multiplicando R. O I está multiplicando R, correto? Bom, mas é justamente isso aqui, ó. A inflação está multiplicando a taxa de juro. Então isso aqui é como que é o juro real, isso aqui é como é a inflação, ou seja, olhar para cá. Tá vendo? Ó? I vezes R, ou seja, inflação vezes o juro real, justamente, inflação vezes a taxa Selic. Então não existe juro real. Aí ele pega que essa inflação ela tá proporcional ao juro nominal. Então, assim, quando você cruza essa equação com essa aqui, beleza, esse é proporcional, esse é um produto real, juro real versus inflação. Beleza, está de acordo com isso aqui. Portanto, o juro real é a própria taxa Selic. É a própria taxa Selic. Então, quando você olha agora na economia brasileira, cruzando essas informações, na verdade, o verdadeiro juro real, na minha concepção, na concepção da teoria econômica quântica, é de 14,75%, né? 14,75%, né? E não 10% que está aí. Então, esse vídeo é para ser para julgamento mesmo. Eu quero que vocês julguem isso daqui, porque eu acho que eu não estou errado. Porque quando você olha nessa equação de Fischer para determinar o juro real, o juro real está multiplicando a inflação. Beleza, mas é justamente isso aqui, ó. A inflação, aqui a taxa de juros. Então existe um produto aqui, ó. É uma multiplicação cruzada. Apesar dessa inflação ao quadrado. Certo? Apesar disso. Então, nesse caso, aqui, ó, essa equação, nesse caso, quando você pega... Opa, quando você pega essa equação, ela é diferente dessa. Olhando dessa forma, essa equação é diferente dessa. Por quê? Porque aparece um juro nominal aqui, ó. Certo? Porque esse juro nominal é determinado pela taxa Selic. Ou seja, por essa inflação. Mas quando você olha para cá, quem está determinando o juro real é o juro nominal. O juro nominal determina o juro real. Entendeu? Então, aí eles falam que o juro real é o juro nominal menos a inflação. Então, só que é o juro nominal menos a inflação. Mas não pode ser, porque o juro real ele está proporcional à inflação. Bom, mas aqui eles fazem o produto. Aqui
ao produto e inflação também com a taxa Selic. E aqui, nesse caso, eles são diretamente proporcional. Então tem alguma coisa errada nessa equação da taxa de juro real. Então, para mim, não existe juro real, existe a taxa Selic. Então, o juro real, a taxa de juro real, na verdade, ele é a própria taxa Selic. Entendeu? Então, ele, por exemplo, ele fala aqui, ó, ele fala que nessa equação de Fischer, ele afirma que a taxa de juro real não é afetada pela política monetária. E, portanto, não é afetada pela taxa da inflação esperada. Ele já fala na equação de Fischer. Então, ele fala que, na verdade, a taxa de juro real não é afetada pela taxa de inflação esperada. Como assim? Porque, na verdade, é a inflação que está determinando qualquer taxa de juro. Por quê? Porque a inflação é a ação humana em relação à economia. Então, por exemplo, você tem lá um juro nominal. Se ninguém procura você lá para fazer empréstimo, aquele juro está morto, ele não existe. Então, aquele juro nominal só existe porque tem alguém procurando o empréstimo. Entendeu? Então, sempre é ação humana o tempo todo. Então, na minha concepção, não existe taxa de juro real. Existe a taxa Selic, que é a própria taxa de juro real. Então, quando a gente olha nesse parâmetro, analisando agora, a gente pode dizer que a taxa de juro real no Brasil, na luz da teoria econômica quântica, ela está 4%, né? 4% abaixo do que deveria ser. Então isso é uma prova concreta que a economia está errada. Os fundamentos de economia estão errados. Então, esse gráfico está revelando para o mundo, olha, os fundamentos de economia estão errados. Por exemplo, que o problema da economia não é inflação alta, mas sim desinflação alta, que equivale a uma inflação baixa, não é isso? Inflação baixa significa que não existe economia de fato. Isso equivale a uma desinflação alta. Quando existe economia, você tem uma inflação alta, mas é uma desinflação baixa, onde você tem toda a estabilidade do preço. Então, o que eles falam aqui? A taxa de juros real é a taxa de juros descontada da inflação. Como você desconta uma coisa? Se ela, na verdade, a inflação é um produto com a taxa de juros. Está errada essa conta, hein? Eles falam que a taxa de juros real reflete o verdadeiro poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Não é verdade. Porque quem está determinando o poder de compra do dinheiro é a taxa Selic. Quando o governo altera a taxa Selic por conta do valor de X, porque o valor de X que faz variar a taxa Selic, isso é matemática. Entendeu? Isso aqui é uma relação de inversa, é um produto no final das contas. Então, na verdade, o verdadeiro poder de compra do dinheiro tem a ver com a taxa Selic, não com a taxa de juro real. Então, a taxa Selic é a própria taxa de juro real. A taxa Selic, na luz da teoria econômica quântica, a taxa Selic é a própria taxa de juro real. Portanto, a taxa de juro real no Brasil ela está 4,75 abaixo do que deveria ser na luz da teoria econômica quântica. Era isso que eu queria dizer, entendeu, gente? Então, por exemplo, ele fala aqui outra coisa, ó. A taxa de juros é crucial para os investidores, pois permite avaliar se um investimento está realmente aumentando o poder de compra ou apenas compensando a inflação. Quando a taxa de juro real é positiva, significa que o investimento está gerando um retorno que supera a inflação, aumentando assim o patrimônio do investidor. Por outro lado, se uma taxa de juro real é negativa, indica que o retorno do investimento não é suficiente para cobrir a inflação. Então, para mim é o seguinte, tá equivocado esses conceitos, tá uma bagunça, com todo respeito, tá, gente? Eu deixo registrado aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, essas minhas teses da teoria econômica quântica para julgar. Eu quero isso mesmo, mas eu falo, não existe taxa de juro real, existe a taxa Selic. Então a taxa Selic é a própria taxa de juro real. Portanto, o juro nominal, quando eles falam conceitualmente que o juro nominal ele não considera a inflação, mas ele considera o juro nominal, porque a taxa Selic que determina o juro nominal,
Mas quem determinou a taxa Selic foi a inflação. Então, essa inflação ela está implícita dentro da taxa de juro nominal. Ela não aparece, mas quem determinou a taxa de juro nominal foi a taxa de juro Selic, a taxa Selic. Porque quem determinou a taxa Selic foi a inflação. Certo? Então, não existe taxa de juro real, existe taxa Selic. Porque é ela que está determinando o poder de compra da moeda. É ela que está, regulando o poder de compra da moeda. Quem regula de fato é a taxa Selic. Porque ele é o fundamento, ele é a base. Mas a base é X, a ação humana em relação à economia, que é os fundamentos da economia, que determina a taxa básica, taxa Selic. Então era isso para finalizar. Não existe taxa de juro real. A taxa de juro real é a própria taxa Selic. E a taxa de juro nominal, que ele diz que não leva em consideração a inflação, mas na verdade essa inflação está implícita na própria taxa Selic, porque a taxa Selic foi determinada por essa inflação, que é a ação humana em relação à economia. Só que essa inflação está implícita na taxa de juro nominal. Todavia, quando você vai pedir empréstimo lá, você também está tendo uma ação humana. Certo? Uma ação humana. E ali já gera uma inflação que está gerando essa taxa de juro nominal. Então existem os conceitos equivocados de economia. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Obrigado. Isso aqui é para refletir, é para analisar com mais propriedade. Por isso que o mundo é essa confusão econômica para tudo quanto é lado. Né? Por quê? Porque os fundamentos de economia estão errados mesmo. Então esse gráfico aqui é o gráfico da ação humana em relação à economia. Esse gráfico aqui mesmo, entendeu, cara? Quando você vai no supermercado, o gráfico que você gera é esse gráfico aqui, sabia? Esse gráfico aí. Então, por exemplo, se você vai lá no supermercado, tem uma porrada de gente no supermercado, ele está gerando esse gráfico, vamos supor, é como que ele está nesse ponto aqui, ó. Toda a ação humana está nessa posição aqui. Está gerando uma certa inflação. Só para título de análise. Então, isso daqui é para julgamento, para analisar, mas, que eu falo, não existe taxa de juro real. A própria taxa de juro real é a taxa Selic. Obrigado.